Primeiro, fazer uma visita ao nosso presidente do conselho da BPA, que é o presidente da Cooperativa Lar, o Irineu da Costa Rodrigues. A gente tem um costume de norma de governança. Nós teremos a reunião do conselho, onde vamos apresentar o orçamento e visitar a Lar, que é uma das nossas maiores empresas associadas, Lar Cooperativa, e acima de tudo, conversar com o nosso presidente para a gente pegar e preparar a nossa Assembleia Geral da BPA, que vai ser no mês que vem. Então, esse é o motivo da visita, de mais do que tudo, visitar os nossos amigos, colegas aqui do Paraná. Quanto à BPA, como é que está o mercado de carnes, enfim, os principais números, a situação atual e que nos espera também? O mercado começa positivo esse ano. Nós fechamos o mês de fevereiro agora com 468 mil toneladas exportadas, um crescimento de 17%, e na receita cambial também crescemos 23% para mais de 870 milhões. Mas isso no mês de fevereiro. Quando olhamos o agregado do bimestre, nós crescemos, deixa eu ver aqui, de 13% de crescimento em volume e também crescemos 22% em receita. Ou seja, são indicativos muito positivos no frango e que se repetem também no suíno. O suíno fez 114 mil toneladas em fevereiro, com 17% de crescimento, uma receita que cresceu 30% para 272 milhões de dólares. E nos primeiros 2 meses, esse bimestre da suinocultura de exportação também é positivo, com 11% de crescimento de 220 mil toneladas e mais de $500 milhão de receita cambial. E a que são números positivos. Presidente? Isso deve a uma demanda muito grande do mundo. O Brasil está preparado para ser o grande parceiro na segurança alimentar. Infelizmente, o mundo vive episódios de 2 doenças que nós estamos livres. A peste suína africana no lado da suinocultura, ela hoje tem muita ocorrência na Europa, principalmente, e também na Ásia. E por outro lado, a influenza aviária, só no último trimestre do ano passado foram 50 países com mais de 1.900 casos reportados de influenza aviária, e agora, nos primeiros meses do ano, já tiveram mais 40 países, junto desse aí, mantiveram-se em 40 países com mais de 500 casos. Essa influenza, infelizmente, ela mata as aves. Ela não se transmite para as pessoas, não se transmite por comer comida, ela não infecta, mas ela infecta as aves, entre elas é uma gripe de aves, e que elas morrem por isso. Não é à toa que nos Estados Unidos está tendo a maior crise da história de ovos de mesa de produção. No nosso caso, nós somos livres de influenza aviária na produção comercial. A chamada influenza H5N1, porque essa influenza que nasceu lá nas aves, ela hoje já não é mais só das aves, ela é uma influenza que vai em gado de leite, que vai em gatos, e infelizmente ela está longe dos homens e provavelmente não vai chegar na nossa população. Presidente, há espaço ainda para crescimento também? Sim, esse espaço permanece, porque veja, o Brasil já é o maior exportador mundial de carne de frango, o 4º maior de suíno. Nós temos 39% do market share global e 14% do market share, 39% em aves e 14% em suínos. Nós temos espaço para crescer porque nós temos avicultura forte, suinocultura forte, nós temos grãos. Basta vir aqui para Matelândia, a gente vem aqui para o Paraná, andando, vendo milho até a beiradinha da estrada. Agora temos até chuva que estava precisando, mas temos uma safra de milho do Brasil que vai ser muito boa. Agora uma pequena pressão de preço temporária até a entrada da safrinha, mas há milho suficiente para o Brasil, para etanol, para todos os biocombustíveis e inclusive para exportação. E isso faz com que a gente tenha condições de crescer a nossa produção, porque o nosso produtor está preparado. Há uma elasticidade natural de adensamento, de novos equipamentos, e as nossas plantas têm capacidade de aumentar a produção se for necessária, e o mundo precisa de mais carne. Presidente, há crise entre Mercosul e a União Europeia? Não há crise, há sim uma manifestação de produtores locais ineficientes, infelizmente, muito buscados na França e na Irlanda, que são contra um acordo. Um acordo que foi feito há 20 anos atrás, um acordo que tem o apoio da comunidade europeia, da Comissão Europeia e dos países do Mercosul. Por isso a gente tem, não uma crise, não dá para dizer que é uma crise, mas há países que são contrários. São lá 26 países que estão na União Europeia, que alguns são a favor, outros contra. Eles vão fazer a sua aprovação individualmente depois da aprovação na Comissão Europeia, no Congresso lá do Parlamento Europeu. O Brasil já vende lá para a Europa, né? Mas pode melhorar? Pode melhorar sim. O Brasil hoje é o maior detentor de cotas de exportação para a Europa, especialmente no caso do frango. Nós somos a maior cota que tem lá, nós somos parceiros da Europa,
A Europa corresponde a algo como 4% das nossas exportações e a condição, sim, essa melhora se daria, no caso do acordo UE-Mercosul, em 180 mil toneladas de carne de frango, sendo 90 mil com osso, 90 sem osso, e 25 mil toneladas de suíno, que ainda não está aberto para a Europa, mas que pode ser. Então vamos negociando, vamos ver o que dá. O Brasil fez a sua parte, ele está aberto. Eu creio que dentro de uma nova geopolítica que a gente tem hoje, é importante esse acordo para o Brasil. Mas ele é mais importante para a Europa do que para o Mercosul. Nós hoje estamos bem colocados, estamos à disposição do continente europeu de colaborar. Inclusive, as associações de aves foram as primeiras associações que juntas, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, sentamos lá atrás, sob a presidência do presidente Turra, então presidente, eu era diretor, fizemos um acordo e propusemos os quantitativos que foram aprovados. Eu vejo, tomara que isso seja, porque é uma consolidação boa para o mercado brasileiro e para o mercado europeu. As taxações que o novo governo americano tem tomado ou tem anunciado, traz também alguma preocupação? Traz pela movimentação geopolítica. Na verdade, o Brasil não tem muito risco de ser taxado diretamente pelos Estados Unidos. Naturalmente, nós exportamos carne suína para os Estados Unidos, mas a quantidade ainda é ínfima com relação à grande produção que é. Mas a taxação e a resposta pode, inclusive, até ter algumas oportunidades para o Brasil, porque acaba que começa a taxar o México, taxar o Canadá, taxar a China, que já respondeu com taxas de 15% na produção de frango, na importação de frango e 10% na de carne suína. Isso tem efeito preço, tem efeito diminuição de volume, mas tem efeito na confiança. E por isso o Brasil está dizendo ao mundo que ele é um parceiro de confiança, o que se chama de trust sharing. Ele tem um parceiro que pode confiar que ele está aqui para ajudar e que não vai fazer taxas e nem responder. Esperamos que essas taxações, isso é da estratégia e da autonomia que o país, Estados Unidos, tem, seu presidente legítimo e democraticamente eleito, ele faz as suas atitudes e nós vamos estar. O tema está no radar. Preocupa sim quando você tem uma mudança global. Esses efeitos globais sempre têm efeitos positivos, efeitos negativos, mas esperamos que isso possa ser revisto e talvez também que seja uma estratégia de negociação do presidente Trump. Não que eu goste, mas que isso seja como foi no ano passado. No passado, no outro mandato, ele fez um aumento de tarifas, sentou e negociou e depois as coisas seguiram dentro de uma normalidade. A gente espera que isso se recupere logo para a gente ter um bom, digamos assim, fluxo de comércio global. Enquanto isso, o Brasil continua produzindo. Sem dúvida, o nosso papel é produzir. Nós não temos nem ideologia, o frango e o suíno e o ovo não tem partido, não tem ideologia, não tem posicionamento político, nem aqui, nem com fora. Nós temos aliados que são as pessoas no mundo que precisam comer. Nós temos como nosso principal cliente o brasileiro. 65% do que se produz no frango fica no Brasil, 75% do suíno fica no Brasil, 99% do ovo fica no Brasil. Nós produzimos para o brasileiro, mas além disso, nós produzimos mais. Nós não deixamos faltar comida no brasileiro, nós não tiramos comida daqui para exportar. Inclusive, veja o caso do pé de frango. A gente não come no Brasil e vende lá na China para quase $1 bilhão para o nosso país de receita para comunidades como aqui, onde o nosso agricultor está trabalhando e que se não tivesse a exportação, ele ia ganhar muito menos porque ia render pouco. Esse é o nosso papel. Nós trabalhamos com comida para as pessoas, para a segurança alimentar, independente do país. Lógico que a gente não apoia coisas loucas, nós não apoiamos terrorismo, somos contra terrorismo, contra coisas que não são corretas, mas nós também temos isso, nós não entramos em ideologias, nós entramos em dizer o seguinte: se um país precisa de apoio para a sua população, nós estamos prontos para apoiar. Nessa linha, protegendo a produção, o senhor sempre fala do produtor também manter essa biosseguridade, vamos falar aí, orientar a produção desse frango, do suíno. Esse é o nosso maior, digamos assim, pilar de sucesso. Agora, nós estamos entrando em mais uma época de migração, rotas migratórias. Felizmente, o Brasil não teve nenhum caso ainda esse ano em aves silvestres. Teve 2 suspeitas, mas não se confirmaram. Nós continuamos com 166 casos que aconteceram no ano passado. Agora, chegou na Colômbia, chegou na Bolívia e chegou na Argentina, na província do Chaco, bem perto aqui do Paraná, inclusive. Mas está longe do Brasil. E é isso que a gente tem que reforçar, que o produtor não baixe a guarda, porque essa doença não está saindo mais. Esse vírus se instalou nas aves silvestres e como faz? É fazer o que a gente fez sempre, lavar as mãos,
trocar os calçados, trocar a roupa que vai entrar dentro do aviário, não receber visita desnecessária, não deixar estranho entrar no aviário, não preciso mostrar o que eu faço. Se o cara quer ver, chegou um de fora e disse, eu queria ver teus animais. Ah, eu vou te deixar ver. Me dá o celular aqui que eu vou lá, faço online uma chamada do WhatsApp e tu fica vendo eles, pede que eu mexa para cima, para baixo, mas tu não vai botar o pé dentro do aviário. Se o presidente da BPA chegar no teu aviário e quiser entrar, não deixe entrar, porque eu peço que não deixe. Por quê? Porque é isso mesmo. A gente tem que fazer essas coisas simples de ter os pedilúvios, o rodolúvio dos caminhões muito bem abastecido, ter o telamento revisado, ter também a desratização, que é um elemento, infelizmente, nos Estados Unidos, os ratos começaram a transmitir essa doença. Na Índia, os gatos começaram a transmitir. Às vezes, coisa que a gente não tinha muito, que é a tela de contenção de animais domésticos, passa a ser mais um elemento que a gente tem que inserir e colocar. Porque o cuidado está na nossa mão. A gente se viu livre até agora, rezo a Deus todo dia que Ele nos abençoe da gente continuar livre, porque a nossa responsabilidade também é muito grande. A gente sabe que o mundo, para comer, precisa do Brasil. Se o Brasil parar de produzir ou tiver algum problema que dizima a sua produção, o preço no mundo fica caro e vai ter gente que vai ficar com fome. A grande coisa é que nós temos um país continental, essa doença já se provou no caso da Newcastle do Rio Grande do Sul, que não é uma doença que nem a influenza aviária, mas está classificada no mesmo nível na Organização Mundial do Comércio, que nós temos regionalização, que nós temos como atacar. Ela deu numa ave, numa propriedade, isso foi isolada e não se espalhou. E é isso que nós temos que fazer, reforçando a biosseguridade. Presidente, como é que as importações, com a alta das importações, impactam no mercado interno brasileiro? Das importações de que, me desculpa? Na verdade, a gente tem muito pouca importação, esse é o ponto. As exportações. Exportações? Não, elas não impactam em nada. Porque a exportação, como falei, nós exportamos aquilo que a gente produz excedente para exportar. A gente, esse ano, provavelmente vai aumentar em 2,19% a oferta de mercado interno. Então, quando eu aumento a oferta do mercado interno, a exportação não está fazendo nenhum risco, não está tirando o produto daqui para exportar. E foi assim o ano passado, aumentamos 1% a oferta. Aliás, fizemos isso desde a pandemia, num grande esforço. É importante colocar, e obrigado pela pergunta, nós fazemos o frango mais barato do mundo para o brasileiro. E, aliás, a exportação, ela ajuda o frango para o brasileiro ficar mais barato. Por quê? Porque eu só posso vender lá fora porque eu tenho um preço maior do que aqui. Porque se eu vender mais barato que aqui, é dumping, nós somos proibidos de vender. E esse preço, quando eu produzo a mais para vender lá fora e mantenho a oferta no mercado interno, o que eu faço é diminuir o custo fixo por unidade produzida. Ou seja, o frango do brasileiro fica mais barato, primeiro porque ele é mais barato, porque é o mais competitivo do mundo, segundo, porque ele está sendo subsidiado, em tese, está sendo financiado por uma exportação que ajuda a diminuir seu custo de produção. Então não há nenhum risco quando as exportações, digamos assim, aumentam, elas aumentam, mas o Brasil, as empresas brasileiras sempre cuidaram do brasileiro primeiro. Não é à toa que nós comemos 46 quilos per capita habitante ano, um dos maiores consumos do mundo, e vamos continuar assim. Não tem perigo da exportação, tirar produto daqui para deixar sempre o brasileiro. A BPA sempre ampliando mercados, né, presidente? Feiras, exposições, participação, enfim, divulgando o frango brasileiro mundo afora. Sempre. Tivemos agora a GoFood, onde tivemos mais de 400 milhões de dólares de negócios realizados. A Lar Cooperativa estava lá, mais 22 empresas estavam presentes junto com a BPA, onde a gente serviu 500 sanduíches de shawarma por dia, não, 1.000 sanduíches de shawarma por dia e 500 omeletes por dia para os nossos visitantes, mostrando a qualidade e a sanidade e a biosseguridade e a sustentabilidade dos nossos produtos. Muito bem, e a nossa campanha agora, se é frango, é lar. O presidente também gosta do frango, enfim, se é frango, é lar. Estava aqui no lançamento da campanha, uma campanha muito bonita. Se é frango do Brasil, eu gosto, da Lar inclusive.